Olá, a paz e a graça do Cristo vive. Eu me chamo Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal DNA Bíblico. Como sempre falo, canal esse que tem como propósito levar a mensagem de Cristo a todos aqueles que necessitam. Se essa é a primeira vez que você nos visita, não custa nada, se inscreva, e você que já é membro, não se esqueça também, curte, comente e compartilhe. E hoje estaremos falando sobre Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 3, que fala sobre o desprezo, a dor e o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito abençoado por essa reflexão. Fique conosco e sem mais delongas, vamos para o texto. E a palavra do Senhor diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Quem é capaz de reconhecer a mão de Deus quando ela se move? Quem consegue ouvir a sua voz quando ele fala? Ora, Isaías 53 é um dos capítulos mais grandiosos e mais profundos e reveladores no que tange sobre o grande sacrifício expiatório de Jesus Cristo pelo seu povo. Entretanto, esse capítulo se inicia com a pergunta que ecoa pelos séculos: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A revelação de Deus não é algo que se impõe com um espetáculo, mas que se oferece de maneira humilde muitas vezes. E é por causa disso que tão facilmente é desprezado. Hoje vamos refletir sobre como a incredulidade pode nos cegar diante da glória da pessoa de Cristo. Incredulidade diante da revelação divina. Conforme cremos no que diz as Escrituras, a fé não surge ou nasce da carne ou da vontade humana, mas é um dom de Deus. E Paulo testifica isso lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isaías lamenta que poucos creram na pregação. Aqui na parte B do versículo 1 ele fala sobre o braço do Senhor. Mas o que significa o braço do Senhor? O braço do Senhor aqui é uma figura da intervenção poderosa de Deus na história humana. Aqui seria a revelação da pessoa de Cristo. Isaías escreveu a sua profecia 7 séculos antes do aparecimento de Cristo, mostrando quanto o Messias deveria padecer pela salvação do seu povo. Todavia, os olhos naturais não reconheceriam Cristo como Messias. O povo estava cego espiritualmente, e a cegueira espiritual, que é consequência da queda, impede o ser humano de discernir a manifestação divina. Veja o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, sobre a situação espiritual do homem não regenerado. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso mostra nossa total dependência da graça de Deus, para que vejamos a beleza do Evangelho de Cristo, a aparência desprezada. Cristo não viria com o resplendor que o judeu e o mundo esperavam. O texto enfatiza: olhamos para ele, no entanto não enxergaram quem ele era. A incredulidade é fruto de um olhar terreno e carnal das coisas santas. Os reformadores ensinavam que a glória de Deus se revela de uma maneira paradoxal. Mas como assim, Gilberto? A glória de Deus se revela na fraqueza, na cruz e no desprezo. Isso confronta a expectativa humana de grandeza visível e nos faz lembrar que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus os nossos. O desprezo do mundo pelo Messias. O desprezo e a rejeição foram algo constante na vida do Filho de Deus, neste mundo.
Isso porque ele não se encaixava nas categorias humanas de poder e influência. Sua missão era espiritual. E o ponto culminante dessa missão era o Calvário. Por não terem discernimento espiritual e terem uma visão incrédula, tanto os judeus como os não-judeus tropeçaram ao rejeitar a graça divina revelada na bendita pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Veja o que João fala na sua epístola, João, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas o que a gente aprende com isso, Gilberto? Nós aprendemos que sem a intervenção divina, o Cristo crucificado para nós é uma loucura e é digno de desprezo, como o próprio apóstolo Paulo declara na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22 a 24, que diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. As Escrituras nos exortam a viver por fé e não por vista. A glória de Cristo não estava em sua aparência, mas em sua obediência e em seu sacrifício substitutivo. Devemos ser zelosos em buscar discernimento espiritual para não desprezarmos o que Deus está fazendo em nossas vidas por parecer simples ou humildes demais. Ouça a voz de Deus com o coração aberto. A incredulidade não é apenas falta de informação, mas é rebelião de coração. Precisamos orar para que o Espírito Santo quebre o nosso orgulho e nos faça receptivos à palavra, reconhecendo o sacrifício de Cristo como suficiente e necessário. Valorize o sacrifício de Cristo. Ele foi rejeitado para que fôssemos aceitos. Ele levou o nosso desprezo para nos dar dignidade. O servo sofredor caminhou voluntariamente até a cruz, não para ser admirado, mas para nos salvar. Isso exige uma resposta prática de cada um de nós, fé viva e obediência sincera. O desprezo e a rejeição pelo Jesus bíblico crucificado ainda continua bem presente nos nossos dias. Muitos não conseguem enxergar a beleza no Evangelho que apresenta o Cristo. Isaías 53 é um retrato doloroso dessa realidade. Que Deus guarde os nossos corações para que não sejamos como aqueles que viram Cristo diante dos seus olhos, no entanto não creram. Mas que possamos ser como o ladrão da cruz, que teve seus olhos abertos e conseguiu enxergar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mesmo em meio à dor e à humilhação da cruz. Que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde e que você venha enxergar a beleza e a glória de Cristo, o Cristo crucificado. Que Deus esteja com você e que você tenha uma semana abençoada. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos a Ti e queremos Te louvar e Te agradecer neste dia pelo presente maior que Tu nos concede, que é Cristo, nosso Salvador, que veio a este mundo principalmente para morrer naquela cruz vergonhosa, sangrenta e de dor, levando sobre si o pecado de todo aquele que crê. Ó Senhor, que essa palavra venha encontrar morada no coração daqueles que estão me escutando no dia de hoje. Que essa palavra venha abrir os olhos e que essa pessoa que está me escutando venha enxergar a necessidade que ela tem de Cristo na sua vida. Haja poderosamente, operando o milagre da salvação, da redenção e da regeneração. Fica conosco e nos abençoe com a Tua presença, em nome de Cristo Jesus, o Cristo crucificado. Amém. Fique na paz de Deus.